Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Você sabe que tem pessoas que elas estão andando por um caminho equivocado. Elas estão andando por um caminho errado, mas elas não acreditam que estão. Então, por isso, elas não veem erro. Por isso, a pessoa, muitas vezes, ela não vê necessidade sequer de falar com Deus. Me livre do caminho errado que eu estou andando, porque ela não vê como errado. Tem um grande rei, Davi. Para mim, é um dos grandes. E o que acontece? A Bíblia diz que Deus encontrou nele um homem segundo o coração de Deus. Era uma pessoa que, apesar de falha, né, ele cometeu falhas. Davi, por exemplo, eu acho que ele não seria aceito como membro em nenhuma igreja. Ele desejou uma mulher que não era dele, possuiu essa mulher, ela ficou grávida, e para esconder o que ele fez, ele mandou matar o marido da mulher. Coisa séria. E de uma maneira cruel, porque ele escreveu uma carta para que ele fosse morto em batalha, escreveu uma carta, entregou na mão dele a carta, a sentença de morte dele, e mandou ele entregar para o comandante. Um cidadão tão fiel que não abriu a carta, catou a carta, foi e levou para o comandante. Ali estava a sentença de morte dele. Era uma ordem para colocar ele onde a batalha estava mais quente, estava mais ferrenha, mais difícil, para que ele morresse em batalha, para que ninguém descobrisse o que ele fez. Você está compreendendo, sim ou não? Só que a Bíblia diz que os olhos de Deus, eles estão sobre a terra. Os olhos de Deus estão sobre toda a humanidade. Talvez alguém não saiba o que você fez, alguém não saiba o que eu fiz, mas Deus sabe. Não há nada que esteja oculto aos olhos de Deus. A Bíblia diz que toda a criação está nu e patente aos olhos dele. Não há. O meu pensamento, ele sabe. Antes de eu pensar, ele sabe. Ele sabe a intenção do meu coração. Antes que a palavra se forme os meus lábios, ele sabe. Nada está aí oculto. Davi achou que ele ia esconder, mas de Deus ele não conseguiu esconder. Porque de Deus ninguém pode esconder nada. E aquilo entristeceu muito o coração de Deus. E Deus colocou pesado juízo sobre ele. Pesado juízo. Deus chegou para ele e falou: você fez as escondidas, não fez? Ou seja, a tua prostituição, a tua maldade, você fez escondida. Só que vão fazer a mesma coisa com você, mas só que não vai ser escondido, não. Vai ser na frente de todo mundo durante o dia. E aconteceu, irmãos. Aconteceu. O próprio filho dele fez isso. Olha que coisa séria. O filho dele desejou o lugar dele, desejou aquilo que era dele. E tentou dar um tombo no pai. Tentou dar um tombo no pai. Mas só que, inclusive, ia matar o pai. Mas só que ele fugiu. E ele ficou, aos olhos de algumas pessoas, como o novo rei no lugar de Davi. Mas não era aos olhos de Deus. E Davi, quando ele foi embora, ele deixou 10 das mulheres que ele tinha. Naquela época, podia. Não pega carona, não, tá? Hoje é homem de uma só mulher. Naquela época não era, era diferente. Você compreendeu, sim ou não? Então, 10 das mulheres que ele tinha, ele deixou para trás para tomar conta do palácio. E o filho dele veio, armou uma tenda no terraço, diante de todo mundo, e violentou. Ele obrigou as mulheres a ter contato com ele. Violentou. Essa é a verdade, diante de todos. Mas foi juízo de Deus sobre ele. Por quê? Porque ele fez algo que, aos olhos dele, não tinha nada demais, mas era errado aos olhos de Deus. Então, nós temos que buscar diante de Deus entendimento. Porque, às vezes, nosso comportamento, ele não é errado aos nossos olhos, mas é equivocado, é errado aos olhos de Deus. E o que acontece? Eu já te falei uma vez, você tendo consciência do pecado ou não tendo consciência, vai existir uma consequência. Ah, eu não sabia, vai existir uma consequência. Eu fiz consciente, vai existir uma consequência. Você está compreendendo, sim ou não? É muito sério o que eu estou falando com você. Quem tentou destruí-lo foi o próprio filho dele, Absalão. Então, coloca no teu coração,
Coloca no teu coração, conversa com Deus. Porque às vezes você acha que está andando por um caminho correto, mas o caminho que você está andando ele é correto aos teus próprios olhos, não é aos olhos de Deus. Então pede para Ele abrir os teus olhos. Deus, eu quero andar num caminho correto aos teus olhos, não aos meus olhos. Você compreende, sim ou não? Repito, porque muitas vezes aos nossos olhos, o que tem de mais isso? O que tem de mais aquilo? O que tem de mais aquilo outro? Aos nossos olhos não tem nada de mais. Não tem nada de mais aos olhos da sociedade. Não tem nada de mais aos olhos dos meus familiares, mas tem aos olhos de Deus. Então, o que importa? A sociedade, meus familiares ou o meu sentimento? O que importa é Deus. Se nós pertencemos a Ele, o que importa é servir e andar segundo a orientação dEle. Amém? E nós temos que conhecer. Se eu não conhecer, como é que eu vou andar? Se eu não conhecer, como é que eu vou chegar? Não é verdade? Sim ou não? Então procure. Deus, me abra o entendimento. Eu leio as Escrituras, eu não consigo compreender. Olha, a pessoa, muitas vezes, claro, ela estudou, então, quando se trata de gramática, é lógico que ela compreende, ela lê e compreende o texto. Mas o espírito da palavra, que é o que importa, é o espírito que dá vida, a revelação da palavra, ela não consegue ter. Pede para Deus, fala, Deus, eu quero ter. Eu quero ter. E eu sei que para que eu tenha a revelação da palavra, Deus, eu já aprendi, eu preciso que o teu Espírito Santo esteja morando dentro de mim. Então me dá a graça de ter o teu Espírito Santo morando dentro de mim. A tua palavra diz que o Senhor dá o teu Espírito Santo àquele que te obedece. Então, se eu não tenho te obedecido, é algo que eu tenho que fazer, ou algo que eu tenho deixado de fazer, me ajuda a compreender para que eu tenha essa graça, esse presente, que é o Espírito Santo habitando dentro de mim. Porque quem me revela, quem abre o meu entendimento, quem me guia pela verdade, é o Espírito Santo de Deus. Atos, capítulo 5, versículo 32, está vendo lá? Ó? Nós somos testemunhas, isso aqui quem está falando é Pedro. Nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Aquela pessoa que ainda não conseguiu o Espírito Santo, é porque ainda ela não obedece a Deus como tem que obedecer. Está faltando talvez entendimento, está compreendendo, sim ou não? Ou está faltando temor mesmo, a pessoa temor em respeitar aquilo que Deus está falando, e muitas vezes ela não acha que não tem nada demais. Também não é assim também não, né? Pastor exagera um pouco, não é assim também. Eu gostaria de, em muitos dos sermões que eu tenho dado, em muitas das orientações que eu tenho dado, eu gostaria de estar equivocado. Mas só que eu sei que eu não estou. Por quê, pastor? Porque não é a minha palavra, é a palavra de Deus que eu estou trazendo para você. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é verdade. Você entende o que eu estou falando? Sim ou não? Então, chegue e conversa com Deus. Deus é bom. Bom o tempo todo. Ó, eu mostrei algo hoje, né, você que está na minha linha de transmissão, com certeza você recebeu. Que é Naum, capítulo 1, versículo 7. Na linguagem de hoje. Dá uma olhadinha só. Ó. O Senhor Deus é bom em tempos difíceis. Ele salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção. Ele é bom. Só que ele é bom o tempo todo. E em tempos de dificuldade, ele salva. Ele salva, ele livra a pessoa da circunstância, ele livra a pessoa da dificuldade, ele livra a pessoa do mal. Tem pessoas que pertencem a ele, povo dele, está falando do povo dele. Ele salva o seu povo. Então a pessoa pertence a ele, mas está passando por um momento difícil. Talvez enfrentando uma depressão. Deus vem e salva, é só clamar a ele, é só buscar a ajuda dele. Ele vem e livra a pessoa da depressão. Às vezes a pessoa está enfrentando uma outra situação, é dificuldade financeira. Ele vem e livra a pessoa da dificuldade financeira. Às vezes a pessoa está passando por um outro problema. É familiar, é saúde, ou seja, não importa. Ele é bom, preste atenção nisso. Ó. O Senhor Deus é bom, ponto. Em tempos difíceis, seja financeiro, seja conjugal, seja familiar, seja saúde. Está compreendendo? Ou seja, não importa qual área da vida que surgiu aquela situação complicada, aquela situação difícil.
Preste atenção nisso. Ele salva o seu povo. Tem que ser povo dele. Ele salva o povo dele, o povo dele. Ajuda para mim, por favor. É o povo dele. Tem que dar um carinho para ele, que ele é mais jovem que todo mundo, ele tem que cuidar. Amém? A Bíblia diz o seguinte, que as pessoas mais velhas, nós temos que tratar como se fosse o nosso pai. Que as pessoas da nossa idade, nós temos que tratar como se fossem nossos irmãos. Os mais novos, como se fossem nossos filhos. Então, com o mesmo carinho que eu trataria o meu pai, eu tenho que tratar aquela pessoa que é mais velha. Você está compreendendo que eu? Da mesma maneira que eu trataria com carinho a minha irmã, eu tenho que tratar aquela que tem a minha idade, aquele que tem a minha idade. Do mesmo jeito que eu trataria com carinho meu filho, eu tenho que tratar aquele que é menor, mais jovem que eu. Amém? Nós temos que viver a palavra de Deus em tudo. Isso está lá em 1ª carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 1. Ó. Não repreenda um homem mais velho, mas o aconselhe, como se ele fosse seu pai. Está entendendo por que eu não sou duro com uma pessoa mais velha? Não, de jeito nenhum. Às vezes eu brinco e tal, mas não vou ser duro. Por quê? Porque a Bíblia diz que eu não devo ser. Mas aconselho como se fosse seu. Trate o homem jovem como? O meu irmão já fala para ele, rapaz, toma vergonha na tua cara, rapaz, seja homem. Aí já é diferente. Com você, que tem a minha idade, eu vou te dar uma bronca se eu precisar, como pregador. Mesmo que você não goste. Mas por quê, pastor? Porque eu não estou aqui para fazer o que você gosta, o que você acha melhor, o que você acha conveniente ou não. Estou aqui para servir a Deus. Amém? Amém? Estou aqui para servir a Deus. Foi o caso do Senhor Jesus. Ele explicou isso. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele não veio para fazer a vontade dos judeus. Ele não veio para fazer a sua própria vontade. Os judeus, povo de Deus. Ele não veio para fazer a sua própria vontade. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele não veio para trazer o entendimento dele. Ele veio para trazer o entendimento do Pai. O recado do Pai. A mensagem do Pai. O conselho do Pai. Você compreende o que eu estou falando? E ele estava falando que servindo o Pai, ele tem vida. Nós, se servirmos a Deus, se servirmos a Cristo, nós teremos vida também. Você compreende, sim ou não? Isso está onde, pastor? Está lá no Evangelho de João. Mas uma outra hora a gente dá uma olhada. Vamos terminar de ver isso aqui. Ó. Não repreenda um homem mais velho, mas o aconselho como se fosse o seu. Trate o homem mais jovem como irmão. Vai lá. E as mulheres idosas como mãe. E as mulheres jovens com toda a pureza. Tem que tratar com santidade. Amém? Glória a Deus. Cuide das viúvas, que não tenham ninguém para ajudá-las. É aquela que não tem quem ajudar. Aí você tem que cuidar. Cuidar em todos os sentidos. Financeiramente, inclusive. Aquela que não tem quem ajudar. Mas hoje em dia está diferente, né? Hoje em dia, em vez do filho ajudar o pai e a mãe, hoje o filho explora o pai e a mãe. Está doido para o pai e a mãe morrer para poder pegar o que é do pai e o que é da mãe. Deveria estar dando amor. Por quê? Porque é isso que Deus manda fazer. Cuidar com carinho. Né? Às vezes você passa quanto tempo sem lá ver a tua mãe, sem lá ver o teu pai? Você mora na mesma cidade. Às vezes mora no mesmo bairro. Às vezes mora no mesmo quintal. Passa meses sem ver o pai e a mãe. Que absurdo. Não, tem que cuidar. Volta lá. Volta lá onde nós estamos falando agora há pouco. Não, por favor. O Senhor Deus é bom. Ponto. Ele é bom. Isso não está em discussão. Isso é uma declaração, é um fato consumado, real. O Senhor Deus é bom. Em tempos difíceis, repito, seja qualquer área da tua vida. Ele salva o seu. Aí que está. Essa é que é a grande situação. Você faz parte do grupo que pertence a Deus. Ou seja, você é povo de Deus. Porque você tem que ter esse entendimento hoje. Para que eu seja povo de Deus, para que eu pertença a Deus, como povo de Deus, eu tenho que ter aceitado a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu não tenho nada contra o tradicionalismo. Até eu estava conversando com alguns amigos ontem. Eu não tenho nada contra o tradicionalismo. Eu não tenho nada contra a pessoa levantar a mão na igreja e falar, eu aceito Jesus como meu Senhor, meu Salvador. Não tenho nada contra isso. Não, pastor, não tenho. Acho até uma cerimônia muito bonita. Mas só que aceitar a Jesus vai além de uma declaração dessa.
Porque, na verdade, eu tenho que saber o que eu estou aceitando. Eu tenho que ter compreensão do que eu estou aceitando. Então, eu tenho que entender que quando eu me proponho a aceitar Jesus, a palavra de Deus, como Senhor da minha vida, significa o quê? Que daquele momento em diante, eu estou renunciando à minha vontade. E o que vai prevalecer, o que vai importar agora é a vontade dele. Né? E tem pessoas que às vezes elas não têm esse entendimento. Ele é o meu Senhor, mas como que ele é meu Senhor? O Senhor Jesus, uma vez, ele questionou isso. Ele falou, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem a minha vontade? Ele questionou isso uma certa ocasião. Então nós temos que ter entendimento. Ele só é Senhor da minha vida se eu renuncio à minha vontade para fazer o que ele determina que eu devo fazer. Se eu desprezo o que ele fala para fazer o que eu quero, para fazer o que eu sinto, para fazer a minha vontade, então ele não é meu Senhor. Então, quer dizer que se ele não é meu Senhor, eu não faço parte do povo que pertence a Deus. Você compreende o que eu estou falando ou não? A Bíblia diz, examine o homem assim, então eu tenho que me examinar. Eu faço o que Deus quer, eu abro mão de fazer o que eu quero, eu abro mão dos meus desejos para fazer o que Deus quer. Ou quando aquilo que eu quero confronta-se com a palavra de Deus, eu desprezo a palavra de Deus para fazer aquilo que eu acho melhor. Então eu tenho que ter esse entendimento, eu tenho que parar, eu tenho que analisar a minha vida. Então, primeira coisa, é meu Senhor? Então eu tenho que ficar com essa palavra comigo. A minha vontade não interessa, a dele que interessa a partir de agora. Salvador, porque o objeto da confissão é Senhor. Mas, consequentemente, ele também é meu Salvador. Por quê? Porque o Senhor Jesus, o que ele fez? Ele se colocou em meu lugar. Lembra de Isaías 53? Daqui a pouquinho eu vou lá em Isaías. Deixa eu ler para vocês isso aqui, para não ficar na minha palavra. Lembra que eu falei que Jesus protestou, contestou essa questão de senhorio? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Isso está lá em Lucas 6,46. Em outras palavras, ele está declarando aqui, se eu fosse o Senhor de vocês, o que estava imperando na vida de vocês é a minha vontade, a minha palavra, e não a vontade de vocês. Compreende? Sim ou não? É daí que eu vou julgar, eu mesmo vou julgar, se realmente Jesus é o meu Senhor. Quando ele diz para mim, por exemplo, que eu não posso ter mágoa no meu coração contra ninguém. Ah, mas pastor, o senhor não sabe o que a pessoa fez. Não interessa o que ela fez. O Senhor Deus, ele não colocou, se a pessoa fez isso ou aquilo, tudo bem. Agora, se ela fez aquilo ou aquilo outro, aí você perdoa. Não, ele não fez nada disso. Ele diz que é para perdoar a pessoa que te ofende. Não importa o tipo de ofensa, não importa o tipo de atitude que ela teve contra você. Mas muitas vezes, nós não queremos. Então, ele não é meu Senhor. Por quê, pastor? Porque se ele é meu Senhor, mesmo eu não querendo, eu vou fazer. E aquilo que eu já te falei outras vezes. Se não está conseguindo sozinho, pede ajuda dele. Deus, eu sei que tem que perdoar. Mas Deus, está difícil para mim. Eu não estou conseguindo sozinho. Não estou conseguindo sozinha. E eu não quero ficar longe do Senhor, porque a tua palavra diz que se eu não perdoar, o Senhor também não vai me perdoar. Então, me ajuda. Eu te peço ajuda em nome de Jesus. E aí, pastor? Ele ouve e ele responde. Você está pedindo ajuda, ele vem em teu auxílio. Amém? Você compreende, sim ou não? Voltando, onde nós estávamos. O Senhor Deus é bom. Em tempos difíceis, ele salva o seu. Então, Senhor, primeira coisa, Salvador. Por que Salvador? Ele se colocou no nosso lugar. Lembra de Isaías 53? Vamos dar uma olhadinha. 53:4? Vamos dar uma olhadinha. Coloca na Almeida Revista, por favor. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflitos e feridos de Deus e oprimido. Continua, por favor. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. O que significa, pastor? Irmãos, o corpo dele foi moído, o corpo dele enfermou, o corpo dele carregou
as maldições. Ele atraiu as maldições que viriam sobre nós. Na verdade, irmão, por causa do pecado de Adão, nós nos tornamos inimigos de Deus. E nós estávamos, então, por causa do pecado de Adão, debaixo da maldição de Deus. Você compreende, sim ou não? O homem se tornou inimigo de Deus, então o homem estava debaixo da maldição de Deus. E o Senhor Jesus, o que ele fez então, pastor? Por isso que é Salvador. Ele veio tomar o meu lugar. Ele veio se colocar nessa posição. Na posição onde, no meu lugar, ele sofreria todo tipo de castigo. No meu lugar, ele carregaria as minhas enfermidades. No meu lugar, ele carregaria as minhas dores. Olha só. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Presta atenção nisso agora. O castigo que nos traz a paz. Paz com quem? Com Deus. Estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele me representou. Ele pagou o preço por mim. Você está compreendendo? Sim ou não? Ele pagou o preço por mim. Tudo que eu tinha que sofrer, ele sofreu no meu lugar. E mais, com o sangue dele, ele me comprou de volta para Deus. Compreende? Por isso que além dele ser o meu Senhor, ou seja, eu faço tudo o que ele quer, tudo o que ele manda, e a minha vontade eu deixo de lado, não a minha só, mas como a vontade de qualquer outra pessoa, eu deixo de lado para fazer a vontade dele. A vontade de Deus é a palavra, você compreende? Quer saber qual a vontade de Deus? Leia as Escrituras, porque a vontade dele é a palavra. Você entende? E, além disso, dele ser meu Senhor, ele me salvou, porque ele se colocou no meu lugar. Todo o castigo que eu teria que sofrer por causa do pecado de Adão, ele sofreu. Ele foi para o inferno no meu lugar, para mim não ir. O corpo dele foi moído no meu lugar, para que meu corpo não fosse moído. Ele sofreu morte de cruz, para que eu não sofresse a morte, para que eu não reconhecesse a morte. Ele se colocou no meu lugar, repito, e com o sangue dele, ele me comprou de volta. Ele pagou por tudo aquilo que eu tinha feito. Ele pagou, e no que ele pagou, ele me reconciliou com Deus, porque ele me comprou para Deus de volta. Ele venceu o pecado, uma vida inteira sem pecado. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou em nada. Venceu o pecado. E Deus cumpriu uma promessa que Deus tinha feito para ele, que o ressuscitaria, que não deixaria ele no mundo dos mortos. E então ele morreu na carne, mas Deus o ressuscitou no espírito. Tudo isso, por quem? Por mim e por você. Agora, essa era a vontade do Pai. A vontade do Pai. Tem um momento que Jesus fala que o Pai é mais poderoso que eu. Em outro ele está falando, o Pai é mais poderoso que eu. Eu vou para o Pai. O Pai é mais poderoso que eu. Ele veio para cumprir a vontade do Pai. O Pai queria você de volta. O Pai me queria de volta. E a única maneira de me ter de volta para Ele, ter você de volta para Ele, era oferecendo um sacrifício, um cordeiro, um sacrifício puro, sem pecado. E a nossa liberdade custou sangue. Sangue inocente, sangue puro, sangue do Senhor Jesus. Amém? Então, quando eu aceito essa obra e obedeço Ele como Senhor da minha vida, obedeço a palavra de Deus, eu estou na posição de povo de Deus. Voltem na 1, por favor. Eu me coloco na posição de povo de Deus. Ó, presta atenção. Isso aqui é para o povo de Deus. Quem não está na posição de povo de Deus, mesmo frequentando a igreja, irmãos. Porque tem pessoas que acham que porque ela vem na igreja, ela é de Deus. É povo de Deus. Não, não, não. Não. A coisa não funciona dessa maneira. Não funciona dessa maneira. Eu posso sair declarando para todo mundo aí que eu sou filho da Xuxa, irmão. Posso sair. E quem vai me impedir? Quem vai me impedir de declarar? Eu posso declarar. Mas não preciso nem de exame de DNA para saber que eu não sou. Então não adianta ficar declarando que eu sou de Jesus. O meu comportamento é que mostra se eu sou ou se eu não sou. Você está compreendendo, sim ou não? O meu compromisso com a palavra me mostra se eu sou ou não sou.
No mundo espiritual, quando olham, vê que eu tenho um compromisso com a verdade, vê que eu ando com a verdade, vê que o Espírito da verdade habita em mim, então sabe que eu pertenço a Deus. Agora, eu venho à igreja, mas se precisar de ir para o forró, eu vou também. Se precisar de mentir, eu minto. Se precisar de trapacear alguém, roubar alguém, tirar vontade de alguém, bom, antes chorar a tua mãe do que a minha. Não é assim que o mundo diz? Não é assim? Quer dizer, em outras palavras, meu amigo, minha amiga, se você se comporta como o mundo se comporta, por mais que você venha à igreja, você não está listado como alguém que pertence ao povo de Deus. A pessoa que pertence ao povo de Deus é essa. É a pessoa que reconhece Jesus Cristo como Senhor. A vontade dele que aceita, não a dela. E Salvador, porque ela reconhece a obra da redenção, ela reconhece que ela foi comprada por alto preço, que é o sangue de Cristo, e foi reconciliada com Deus por essa obra, e andando sob a palavra, ela fica na posição, porque é por meio de Cristo que as coisas acontecem, ela fica na posição de povo de Deus. Agora, não é porque eu sou povo de Deus que às vezes a dificuldade não vem, irmãos. Esse que é o engano de muita gente. Tem gente que acha porque ela é de Deus, com ela não vai acontecer nada de ruim. Não funciona dessa maneira, não. Deixa eu mostrar para você aqui algo importante. Mas deixa eu terminar de ler isso aqui. O Senhor Deus é bom, ponto. Está definido. Em tempos difíceis, Ele salva o seu povo. E cuida dos que procuram a sua. Você é povo dele. Você está na posição de povo dele. Você respeita a palavra, reconhece a obra da redenção, só que você quase não ora, irmão. Você não procura a ajuda de Deus. Você não procura o socorro do Senhor. Você não procura. Às vezes, na tua dificuldade, você procura até a ajuda do homem. A ajuda do homem, mas de Deus você não procura. Ele está dizendo que a pessoa que pertence a Ele, que é povo dele, na aflição, na dificuldade, se procurar Ele, Ele protege. Ele livra do mal. Ele livra da dificuldade. Você compreendeu, sim ou não? Volto a dizer, tem pessoas que, porque elas vêm à igreja, e elas até estão na posição de quem pertence a Deus, elas acham que elas não enfrentarão dificuldades. Só que não é bem assim. Não, pastor, não. Livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 1. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Nova Almeida atualizada, pastor? 9, 1. Tenho refletido sobre todas essas coisas para chegar à seguinte conclusão. Isso aqui é o sábio, Salomão. É ele quem escreveu isso. Os justos e os sábios, com os seus feitos, estão na mão de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, isso ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer. Continua. Tudo acontece, preste atenção nisso. Igualmente, com todos, o mesmo acontece com o justo e com o ímpio, com o bom e com o mal, com o puro e com o impuro, com o que oferece sacrifícios e com o que não oferece, com o bom e com o pecador, tanto com o que faz juramentos, como com aquele que tem medo de fazê-los. Irmãos, entenda isso. Tem coisas que vêm sobre todos. Repito, vamos ler o 2 de novo, 9:2 de novo, logo do princípio. 9:2, por favor. Tudo acontece igualmente com todos. O mesmo acontece com o justo e com o ímpio, com o bom e com o mal, com o puro e com o impuro. O que oferece sacrifícios e o que não oferece, com o bom e com o pecador, tanto com o que faz juramentos, como com aquele que tem medo de fazê-los. Ou seja, de qualquer maneira, tem coisas que vêm sobre qualquer pessoa. Qualquer pessoa, pastor, qualquer pessoa. Deixa eu te mostrar mais. Mateus, capítulo 5, versículo 45 e 46. Nova Almeida atualizada. Houve uma conversa.
Aí Deus mostra que esse comportamento tem que ser para aquele que pertence a Deus. Ó. Para demonstrar que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque Ele faz com que o seu sol nascer sobre os maus e bons, e vir chuva sobre o justo e injusto. Volta só um versículo para ficar mais claro para as pessoas, 44. Eu, porém, lhes digo, ame os seus inimigos, orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está no céu, porque Ele faz o seu sol nascer sobre os maus e bons, e vir chuva sobre o justo e o injusto. Segue. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? Então, quer dizer, ele está falando que nós temos que ter um comportamento diferenciado das pessoas do mundo. Publicano é símbolo de pessoas que viviam no mundo, símbolo de pessoas que não pertenciam ao povo de Deus. Então, ele está dizendo que nós temos que ter um comportamento diferenciado. Você está compreendendo? Sim ou não? Por quê? Porque esse comportamento diferenciado é que demonstra se nós pertencemos a Deus ou não. Repito, se nós vivemos como as pessoas do mundo vivem, nós não estamos na posição de quem pertence a Deus. Por mais que nós frequentemos a igreja, por mais que eu entregue o meu dízimo, entregue a minha oferta, sou patrocinador, tem gente que acha que se der dinheiro na igreja, pronto, está tudo certo. Como se ela estivesse comprando a bênção de Deus. Te enganaram, hein? A bênção de Deus é de graça, não custa nada. Te enganaram, mentiram para você. Ela é gratuita. Quando Deus me manda entregar dízimo, Deus me manda entregar oferta, eu só estou cumprindo uma ordenança de Deus. Simples, 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 que demonstra, pela minha obediência à palavra, que eu pertenço a Ele. Você compreende, sim ou não? Como perdoar as pessoas, como orar por aquele que te maltrata, que te persegue, às vezes no local de trabalho, às vezes aquele teu vizinho que é um problema, que vive te perseguindo, falando contra você, às vezes, um irmão que tem te maltratado, te perseguido, às vezes um filho, muitas vezes, só tem te dado dor de cabeça, mas em vez de você amaldiçoar, em vez de você reclamar contra ele, Deus está mandando você orar por aquele que te maltrata e te persegue. Por quê? Porque Deus, Ele abençoa igualmente. Ele faz o sol dele vir sobre o bom e sobre o mal, sobre o justo e sobre o injusto. Ele faz com que o sol dele nasça sobre aquele que matou uma pessoa e sobre aquele que nunca teve coragem de matar uma mosca. Ele faz com que a chuva dele venha sobre aquele que serve aos demônios e sobre aquele que serve a ele de todo o coração. Então, eu estou mostrando para você que tem coisas que vêm sobre todas as pessoas igualmente. Todas as pessoas igualmente. Agora, é lógico que tem coisas que é só para aquele que pertence a Deus. Eu mostrei para você há pouco, em Naum 1:7. O livramento, a proteção, o socorro é para quem pertence a Deus. Você compreende, sim ou não? É para quem pertence. Se não pertence, você não tem esse privilégio, não. Está compreendendo? Agora, há circunstâncias que é igual. Às vezes, uma dificuldade vem para aquele que pertence a Cristo também. Uma dificuldade financeira, às vezes, surge. Uma dificuldade na saúde, às vezes, surge. Uma dificuldade na família, às vezes, surge. Você está compreendendo? Qual é a diferença, então, pastor? A diferença é que tipo de vida você está tendo. Deixa eu te mostrar. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Pode permanecer na Nova Almeida atualizada. Todo aquele, presta atenção nisso, pois que ouve essas minhas palavras e as pratica, não é só conhecer. Lembra que eu tenho falado sobre Romanos 1:5 esses dias? Conhecer, crer e obedecer. Amém? Deus, ele não faz acepção de pessoas. Não importa se eu estou com ele há 30 ou 40 anos, ou se eu estou com ele há uma semana ou 2 dias. Não importa. O que importa é que no momento que eu passei a compreender, a conhecer a palavra dele, eu passei a praticar. Essa que é a questão. Você compreende, sim ou não? Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Segue. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos,
e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre... Então, essa que é a diferença. A pessoa que vem à casa de Deus, ela aprende a palavra de Deus, ela pratica a palavra de Deus. Quando o mal se levanta contra ela, ela não é destruída. Ela passa por um momento. Você está compreendendo? Ela passa por um momento de tribulação, ela passa por um momento de dificuldade, ela passa por um momento de situações ruins. Mas, como eu disse, por um momento. Ó, presta atenção aqui, ó. Caiu a chuva e transbordaram os rios, e os ventos bateram com força contra aquela casa. Quer dizer, foi um momento de tempestade. Foi um momento de dificuldade. Foi vento forte que veio, chuva forte que veio, torrente que veio. Falando em torrente, eu me lembro de uma cidade, em Minas Gerais, que veio uma torrente de água tão forte que inundou a cidade. Eu estou tentando aqui lembrar o nome da cidade, inclusive é uma cidade que as águas daquela cidade são águas famosas e boas. Eu vou me lembrar daqui a pouquinho. Fica aí logo ali, perto da... Como é o nome, Jesus, daquela cidade? O senhor vai me lembrar, vou conseguir lembrar. Vou lembrar, daqui a pouquinho eu lembro. E inundou a cidade toda. E eu lembro que tinha um pastor amigo meu lá, a cidade toda debaixo d'água. Ele morava no único prédio da cidade. Que coisa, hein? Falei, rapaz, o único prédio da cidade, ele morava no prédio da cidade. Então, o único que não ficou debaixo d'água foi ele. A igreja ficou com mais ou menos essa marca que nós temos aí, separando as cores. A igreja ficou debaixo d'água desse jeito. Mas ele não, ele ficou no alto e vendo a cidade naquela situação. E orou e tudo pela cidade. E assim que as águas baixaram, o primeiro lugar que ficou recuperado foi a nossa igreja. E as pessoas chegavam ali para serem ajudadas. Quer dizer, então não importa o tipo de torrente que venha, se inundou a tua vida, não importa. Você está compreendendo? Por quê? Porque você, no momento que você ouve as orientações de Deus, a palavra de Deus, e pratica, você está edificando a sua vida naquele que pode te proteger, naquele que pode te livrar. Você está compreendendo? Então não importa o tipo de torrente, não importa o tipo de vento, não importa o tipo de tempestade que se abateu contra você, você não vai ser destruído. Está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Voltem na 1 para mim, por favor. Ó, presta atenção, ó. O Senhor é bom, ponto. E fortaleza no dia da angústia. E conhece os que nele se refugiam. Volta na linguagem de hoje para mim. Rapaz, a moça é inteligente, hein? Você tem que mostrar que você é também. Amém? O Senhor Deus é bom, ponto. Em tempos difíceis, no tempo do vento, da torrente, da tempestade, da dificuldade, ou conjugal, ou financeira, ou saúde, não importa. Ele salva o seu povo. Olha aí, o povo dele é aquele que ouve e obedece. Ou seja, a tua vontade, a minha vontade é irrelevante. O que importa é a vontade. Estou me colocando na posição de povo de Deus. Amém? E é o meu Salvador, o Senhor Jesus. Porque eu reconheço que Ele se colocou em meu lugar. E eu aceito o que Ele fez por mim. E o preço que Ele pagou por mim. Eu reconheço que agora eu fui reconciliado com Deus. E pertenço a Deus. Não sou mais inimigo de Deus. Amém? Você entendeu o que eu estou falando? Sim ou não? Então, essa é a pessoa. É essa pessoa que Ele cuida. É essa pessoa que Ele traz a proteção. Ele não está dizendo que você não vai ser levado à cova. Mas Ele está dizendo que Ele vai te livrar dela. Ele não está dizendo que você não vai ser levado à fornalha. Mas Ele está dizendo que Ele vai te livrar dela. Você está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Porque às vezes a pessoa ela pensa, porque ela é de Jesus, com ela nunca vai acontecer. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eu vou para a fornalha, mas Ele me livra do fogo. A Bíblia mostra que eu vou para a cova, mas Ele me livra dos leões. Você está compreendendo, sim ou não?
A Bíblia mostra que intentaram contra Mardoqueu um plano para destruí-lo. Irmão, para pensar numa coisa. Naquela noite, o rei simplesmente perdeu o sono. E ele não tinha televisão lá não. Netflix ele não tinha. Não sei por que ele não tinha. Todo mundo tem, né? Mas o rei não tinha. Ele não tinha. E aí, o que o rei quis fazer para se distrair, para se livrar do tédio? Ele resolveu ler os livros das crônicas. Os livros que contavam tudo que acontecia no reino. Porque era como se fosse um diário. Todos os dias era escrito sobre o que aconteceu naquele dia. E ele mandou um servo dele lá buscar alguma coisa, para o servo dele ler para ele. E o servo dele chegou lá na biblioteca, parece que de uma maneira aleatória, meteu a mão num pergaminho e foi lá ler para o rei. E ele leu justamente o dia que um homem chamado Mardoqueu desfez uma trama que tiraria a vida do rei. Ele acabou com aquela trama. Aí o rei perguntou, vem cá, que recompensa foi dada para esse homem? Aí o cidadão olhou e falou, nenhuma. Nenhuma, porque se tivesse dado, estava escrito aqui. Nenhuma recompensa. Nisso entra o inimigo de Mardoqueu. Aquele que estava com um plano de matar Mardoqueu e toda a descendência de Abraão. Porque a ideia era matar não só Mardoqueu, que era judeu, mas todos os judeus. Só que Deus tinha uma aliança com Abraão, ele tinha uma promessa. Ele fez uma promessa a Abraão. Você está compreendendo? Sim ou não? Irmão, Deus não impediu o cidadão de tramar. Deus não impediu o cidadão de construir a forca. Não impediu. Mas impediu Mardoqueu de ir para a forca. Quem foi o próprio cidadão. Então, Deus não impede que algo venha contra você. Não, pastor, não. Ele te livra do mal. Ele te protege. Por quê? Porque você é povo dele. Porque você ouve a palavra e você pratica a palavra. Amém? Volta lá, por favor. Essa história está lá no livro de Esther, depois você dá uma olhada. Mateus 4, 27. Onde nós estávamos, Mateus 4, 27. Travou? Amém. Quem ouve esses meus ensinamentos, coloca na Nova Almeida atualizada. A moça é mais inteligente, hein? Vê lá, hein? Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Construiu a sua casa sobre, ou seja, não importa o mal que veio sobre você. Entenda. Entenda, você está firmado em Cristo. Você está firmado na palavra. Não importa o mal que veio, você não vai ser destruído. Por quê, pastor? Lembra de Naum? Não precisa colocar agora, não. Lembra de Naum? Lembra? Ele protege. Amém? Te livra do mal. Te salva da situação adversa. Amém? Continua. Cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos e batem com força contra aquela casa. E ela não desabou. Pode vir do jeito que for. Você não vai ser destruído. Você não vai. Não vai. Por quê? Deus é a tua proteção. Se você está na posição de quem ouve e coloca em prática. Amém? Não adianta conhecer e não praticar. Não adianta conhecer e não praticar. Construir sobre a rocha, 26. E todo aquele que ouve essas minhas palavras, olha lá, e não as pratica, será comparado a um homem sensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Você não está firmado, você não tem quem te proteja. Não tem. Esses dias eu estava fazendo um trabalho de libertação, mandando um demônio embora. Eu falei, demônio, como é que você entrou na vida dessa pessoa? Ele falou, ela estava sozinha, eu peguei. Está sem proteção. Você está à mercê do adversário. Eu só tenho proteção quando eu estou edificado na palavra. Eu estou aprendendo e estou praticando. O mal vai vir, mas não vai conseguir me destruir. Por quê? Porque Deus, Ele me protege. E o mal que foi feito, que está me afligindo, Ele me salva, me livra desse mal. Você compreende, sim ou não? Todo aquele que ouve essas minhas palavras
e não as praticas, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. Segue. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e abateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua, destrói casamento, destrói a vida financeira, destrói saúde, acaba com a pessoa. Agora, se você se colocar na palavra, ouvir e praticar, mas não é aquilo que você acha melhor, não é aquilo que você quer. Tem coisas que Deus vai mandar eu fazer que vai ser moleza, vai ser simples para mim. Por quê, pastor? Porque vai estar de acordo com o que eu quero. E tem coisas que Deus vai mandar eu fazer que vai ser um sacrifício enorme. Mas como eu faço aquilo que é simples, eu faço aquilo que é complicado também. Por quê? Porque Ele é o meu, a minha vontade é irrelevante. É a dele que interessa. Está compreendendo? Sim ou não? Quer a proteção de Deus? Quer o socorro de Deus? Quer a ajuda de Deus? Basta se colocar na palavra dele. Aquilo que você vê que está fora, conserta. E se sozinho não consegue, pede ajuda. Deus, sozinho eu não consigo. Mas se o Senhor me ajudar, eu vou te obedecer. Eu quero te obedecer. E se ele vê sinceridade na tua oração, no teu pedido, imediatamente, como ele fez com Pedro, estendeu depressa a mão, ele estende para você também. Amém? Que Deus possa falar mais do seu coração. Você que está em casa, o segredo é submissão. A obediência, a submissão é o segredo do sucesso. Enquanto nós não aprendemos a nos submeter às orientações que vêm de Deus, não é do pastor, não é da igreja, é Jesus Cristo, o Senhor, a palavra de Deus. E quando nós não aprendemos a nos submeter a ela, estamos em terreno perigoso. Agora, no momento que nós nos submetemos à palavra, não importa o que vem contra nós. Por quê? Porque Ele protege. Por quê? Porque Ele livra. O mal não tem poder de te destruir. Vou ficar por aqui, um forte abraço, Deus te abençoe. Obedeça a Deus. Tchau. Senhor, nós rogamos isto, em nome de Cristo, para sempre. Amém.